No programa Abrindo a Gaiola, vamos conversar sobre um item do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o nome Sede Perfeitos. E o tema do programa hoje é aperfeiçoar corpo e espírito. É possível? Pois é, né? Existem aí muitos mitos com relação a isso, né, Márcia? Então tem aqueles que subestimam o corpo e jogam tudo para a questão do espírito, ou então fazem o contrário. E aí vem os espíritos, né, trazerem a chave para nós. Como é que a gente deve lidar com os dois de uma forma equilibrada, prazerosa, sublime, para que isso provoque o nosso aperfeiçoamento espiritual. Allan Kardec começa nesse capítulo, no item 1 e 2, dizendo uma fala de Jesus que está no Evangelho de Mateus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse trecho está em Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. E aí a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. O significado de publicanos, o significado de pagãos, para a gente começar a entender essa mensagem de Jesus. Publicanos eram os cobradores de impostos, né? Os publicanos naquela época, né, eram os cobradores de impostos, mas o problema principal não era esse, é porque havia sobre eles a ideia que eles eram desonestos, né? Então isso é que pegava, né? Que eles não eram honestos. E aí quando Jesus diz que os publicanos amam aqueles que amam aos publicanos. Isso. Não é? Então as pessoas desonestas amam aqueles que amam essas pessoas desonestas. E se a gente não fizer algo diferente, a gente vai ser igual aos publicanos. Isso. Essa fala de Jesus, ela é muito provocativa, né, Márcia? Mas só passando aí para pagãos, né? Quem eram os pagãos? Os pagãos eram aqueles que não eram batizados, que não tinham uma religião. Eram os ateus, eram os que não acreditavam em religião. E essas pessoas, por serem assim, por agirem assim, por não serem religiosas, elas eram ignoradas pelos religiosos. Elas não eram cumprimentadas na rua. Elas não eram consideradas. E aí, quando Jesus diz que os pagãos saudam os irmãos e eles não eram saudados pelos religiosos, quando Jesus nos convoca a buscarmos a nossa perfeição, para não agirmos como os publicanos e como os pagãos, ele está nos convocando para o trabalho com essa perfeição interna, né? E isso a gente observa muito na sociedade odierna, né? Na sociedade contemporânea, principalmente até mesmo no movimento espírita, né? Quando pessoas, o fulano não acredita em Deus, então já age ali com descaso. Não serve, né? Ainda com relação aos desonestos, né? Ora, todo mundo está aí sujeito a deslize e tudo mais, e não cabe. A gente tem o direito de analisar, mas não de condenar. E nunca julgar. Esse julgar, né? A gente teria que fazer uma diferença entre julgar e condenar. Né? Julgar hoje seria avaliar, fazer o livre-arbítrio, aplicar o livre-arbítrio, mas não condenar. Não é porque fulano fez aquilo, todos nós somos espíritos. Então, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, a gente necessita fazer uma diferença também entre inimigos e adversários, né, Márcia? Por quê? Porque eu torço, se você quiser ganhar essa existência, tenha muitos adversários. O que são adversários? São pessoas que pensam diferentes de você. Só isso. De forma diferente. De forma diferente de você. Porque se você for omisso, se você for aquele tipo assim, tal, né, não quero gerar confusão, não quero me envolver nisso, você vai passar por essa vida
na famosa característica de isentão, né? Você vai passar de uma forma inútil. Você não contribuiu para o progresso coletivo, né? Olha lá a lei do progresso. Aliás, Kardec vai falar isso aqui mais à frente. Você infringiu uma lei de Deus, porque ele vai falar dos isentões aqui logo mais. Então, que você tenha muitos adversários. Por quê? Significa que você se posiciona, significa que você se manifesta, você não fica em cima do muro, você segue o guia e modelo que diz, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Não tem mais ou menos, não tem nem sim, nem não. Não, ou é sim ou é não. Agora, inimigo já não é um adversário. Inimigo é aquela pessoa que te provocou e você entrou na provocação dela e você está alimentando uma inimizade. Aí é ruim para você, né? Então que você nessa existência tenha muitos adversários e nenhum inimigo. Que você tenha muitos adversários porque significa que você tem opinião, se posiciona e as pessoas muitas vezes não concordam com você e tá tudo bem, mas que você não entre na inimizade. Isso. Porque na inimizade existe rancor, existe desejo de ódio, existe desejo de vingança. Eu desejo mal para o outro e aí eu me prejudico. Sim, basta a gente buscar o nosso guia e modelo Jesus, né? Será que ele tem adversários? Muitos. Milhões. Será que ele tem inimigos? Milhões, né? Inimigos não. Não, ele tem inimigos não, aliás. Ele tem adversários? Milhões. Ele tem inimigo? Não, porque ele ama a todos. E amar a todos não significa também concordar, baixar a cabeça, ter uma forma passiva perante a vida, mas sim de uma forma pacífica, né? Amar é quando você deseja o bem para o outro. E isso não implica que você tenha obrigação nem de concordar E nem de conviver com aquela pessoa. Perfeito. Bom, nós estamos falando sobre perfeição. Quando a gente fala em Deus, a gente fala em perfeição infinita. Quando nós falamos da Márcia, de você, do Ururaí, das pessoas que estão aqui conversando, quando nós falamos do ser humano, nós falamos de uma perfeição relativa. Por quê? Porque o aperfeiçoamento humano, ele é contínuo. Ele vai acontecendo dia após dia. Então, quando Jesus fala do sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele está nos convocando para esse aperfeiçoamento contínuo. Quando você está se aperfeiçoando, você está junto da lei do progresso, você está em sintonia com a lei do progresso. Porque a lei do progresso, ela nos envolve a todos e ela vai acontecer, quer você queira, quer não. É uma lei natural. É uma lei natural. Se é uma lei natural, você não tem escolha. Se é uma lei natural, ela é infinitamente perfeita. E ela existe para servir você, para direcionar você para a felicidade completa, para a felicidade absoluta, através do seu aperfeiçoamento contínuo. Então, Então, é isso que você disse, quer dizer, sede perfeitos é o seguinte, hoje, você se esforçar para se aperfeiçoar mais do que comparado a ontem, e amanhã mais do que hoje. Um exemplo bem simples, né, Márcia? É igual emagrecer. Né? A pessoa, quando começa a emagrecer, ela vibra com aquilo. Né? Ela se empolga, ela se entusiasma. E quando ela não emagrece, ela fica se culpando, não deveria, né? Fica se acusando e tudo mais. O que importa aqui é o espírito, quer dizer, você se aperfeiçoar como espírito. Quer esteja emagrecendo ou não, né? Quando você está se aperfeiçoando, você entra em sintonia com a lei do progresso. Isso vai gerar felicidade para você. Toda vez que você entra nessa sintonia com as leis naturais, seja a lei do progresso ou outras leis, você vai gerar essa felicidade. Por quê? Porque a mudança, Márcia, a mudança gera felicidade. A transformação. A mudança leva à transformação e a transformação é o nosso propósito. Então, por isso que toda vez que você quando você entra em sintonia com a lei do progresso, e progresso é você estar progredindo como pessoa, você está mudando e essa mudança gera ali aquela felicidade porque você está
em sintonia com a lei do progresso. O convite de Jesus nesse Sede Perfeitos é trabalhar o conceito de perfeição. Então vamos pensar assim, amar o inimigo. Quem que é o inimigo? O inimigo é aquela pessoa que se encontra em oposição a você. É o contrário. É aquela pessoa que é contra você. Então Jesus nos convida a amar quem está contra a gente. Você tem alguém que está contra você, o convite é para que você o ame. Esse é o ponto. Segundo ponto, fazer o bem para quem te odeia. Então quem é que odeia? É alguém que te quer mal, é alguém que te despreza. Então se você tem a oportunidade de fazer algo, faça o bem para essa pessoa que não gosta de você, que te odeia. E o terceiro ponto, orar pelo que te persegue. Quem é que te persegue? É aquele que te atormenta, é aquele que te prejudica. Então, é amar aquele que é contrário a você, fazer o bem àquele que quer o seu mal e orar por aquele que te prejudica. Muitas pessoas vão olhar pra gente e vão dizer assim, não, isso é demais pra mim. Eu não vou fazer isso. Onde já se viu? Mesmo porque esse é o teu desafio, esse é o meu desafio, esse é o nosso desafio. Por isso que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, caminhando aí para a regeneração, porque ainda temos a má tendência do orgulho e do egoísmo. E ele só existe porque a gente ainda não ama o suficiente. Então, conforme Jesus diz, é muito fácil amar quem nos ama, não é aí que você progride. Você progride quando você ama o inimigo, quando você faz o bem ao que te odeia, quando você ora pelo que te persegue. Isso é bom para você, viu? Porque às vezes fica a ideia de que amar o inimigo, né, vai isentá-lo ali de alguma condenação, punição, seja lá o que for. Não, isso é com a lei divina. Isso vai ser bom para você. E também, Márcia, podemos fazer uma análise reversa, né? Você é inimigo de alguém? Né? Você odeia alguém? Você persegue alguém? Pare com isso, cara. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso está te prejudicando. Você está oferecendo um veneno para o outro, mas quem está tomando esse veneno é você. Né? Então nós estamos aqui, por isso que chama-se abrindo a gaiola. Para abrir essa gaiola, olha aí, ó, ao vivo, hein? Abriu a gaiola aqui ao vivo. Para abrir essa gaiola do aperfeiçoamento através do amor amado. Quando nós falamos aqui no programa, estamos falando para te dar algumas ferramentas que nós também utilizamos na nossa vida. Quando falamos amar aquele que é contrário a você, fazer o bem àquela pessoa que te quer mal e orar por aquele que te persegue, tudo isso é para você. Amar, fazer o bem e orar. São ações, atitudes que você vai fazer, que eu vou fazer. O outro não é problema nosso. O outro não é problema seu. Então, quando você ama, quando você faz o bem e quando você ora, isso transforma você. Porque problema seu é você. Eu sou problema meu. O Ururaí cuide dele. Todos, cada um cuide de si. Então, é disso que nós estamos falando. São ferramentas para que você saia dessa mágoa, desse ódio, desse desejo de prejudicar o outro e se transforme no melhor agente de transformação pessoal que você der conta nessa vida. A gente vai embora, né? Esqueceu? Lembre-se disso. A gente vai embora, você vai embora, eu vou embora. É muito rápido tudo por aqui. E quer saber de uma coisa? No dia que você morrer, vai ficar tanta coisa para trás, às vezes até o prato de comida vai ficar para trás, a ração do animal que você tinha que dar vai ficar para trás, contas vão ficar para trás. Tudo aquilo, de uma forma boa ou ruim, vai ficar tudo para trás. Porque, de repente, né, você volta para o mundo espiritual. E aí, o que é que vai valer? Vai valer o quanto você amou aqui na Terra. O que você foi de inimigo, o que você odiou, o que você perseguiu, só vai te atrapalhar no mundo espiritual. Então, ser feliz do outro lado é ser feliz desde agora, praticando esse aperfeiçoamento através do amor amado. E como é que você avalia se você está progredindo? Como é que você avalia se você está melhorando moralmente?
exatamente através desses 3 pontos. Se você é capaz de amar quem é seu inimigo, se você é capaz de praticar o bem para quem te quer o mal, e se você consegue orar por aquele que está te perseguindo. Essa ação junto a essas 3 pessoas é sinal de que você está diminuindo o seu egoísmo e o seu orgulho, que tem a ver com o nosso personalismo, e que você está aumentando a fraternidade e a humildade, que são sinais de crescimento espiritual. Então, é todo um processo de treino. A gente não nasce pronto. Estar aqui na Terra, internados aqui na Terra, estamos todos internados aqui na Terra, para esse treino, esse grande treino. Não há como fugir, porque nós estamos envolvidos pela lei do progresso, e nós vamos progredir de uma forma ou de outra, porque o progresso vai acontecer, é inexorável, ele vai chegar, é uma lei natural. Progresso intelectual, progresso material, progresso social, progresso espiritual, progressos em comunidade, né? Um apoiando o outro, um auxiliando o outro. Então não tem como a gente fugir disso. Que é a lei da sociedade. A lei de sociedade. A lei da sociedade, ela preconiza o bem comum, a justiça social. Exatamente. O que eu e você necessitamos aprender, e depressa, né, antes da gente morrer, de preferência, é que as leis naturais é igual à lei da gravidade. Olha, eu solto a caneta, ela cai. Não importa se você é contra, se você não aceita, se você não entende, não interessa. Ela existe como... É uma lei, ó. Isso aqui é uma lei natural, é uma lei divina, a lei da gravidade. Todas as leis naturais, que Kardec estuda muito bem na 3ª parte de O Livro dos Espíritos, estão lá 10 leis naturais, elas devem ser seguidas e praticadas por cada um de nós. Então, à medida em que você consegue trabalhar esse amar, você diminui o seu egoísmo e seu orgulho, e você entra nesse processo de fraternidade universal, considerando o outro como uma peça importante de todo esse processo, diminuindo o seu personalismo e progredindo espiritualmente. Você entende que vive em sociedade e que é necessário pensar no bem de todos, aquilo que nós chamamos de bem coletivo ou bem comum. Isso. E é nesse sentido que a pessoa começa a expandir o seu amar ao próximo, porque amar o filho, amar a mãe, amar não sei o quê, amar aqueles ali, né? Amar quem interessa? Amar a quem interessa, né? É fácil. É fácil. Não existe mérito nisso. Não existe mérito. O mérito está exatamente em você ampliar esse amor, inclusive aos desconhecidos. E é isso que Jesus dizia, amar a quem interessa é o que os publicanos faziam. Isso, os pagãos faziam a mesma coisa. Né? Então não há vantagem, não há progresso espiritual nisso. Isso é óbvio. Né? Isso é óbvio. E quando a pessoa diz assim, eu não consigo, ela só tem uma resposta. É o orgulho e o egoísmo, né, que estão impedindo nisso. E ela deve procurar combater isso aí, né, conforme você disse. É porque dizer não consigo tem a ver com capacidade. E a gente que trabalha com psicoterapia sabe que capacidade é treino. Né? Então, uma vez que você não consiga fazer algo, busque as ferramentas para treinar e para se habilitar para fazer. Porque é possível. Se alguém faz, você consegue. E ela pode até avaliar o que é que está me impedindo, né? E geralmente a resposta vai ser orgulho e egoísmo. Né? E existem pessoas que ainda acreditam que precisam sacrificar, machucar, macerar o corpo físico para que possam alcançar certos comportamentos. Então Kardec traz nesse capítulo 17 de O Evangelho uma mensagem de um espírito chamado Jorge, espírito protetor, a mensagem Cuidar do Corpo e do Espírito. Item 12, né? Item 12, que foi recebida em Paris em 1863. E nessa mensagem, esse espírito Jorge, ele traz esse pensamento, esse questionamento. Será que eu preciso machucar, sacrificar o meu corpo através de promessas, de rituais, de sacrifícios, para que eu possa, de fato,
conseguir melhorar, me aperfeiçoar e chegar perto de Deus? Tem algumas pessoas, né, algumas religiões pregam isso, porque a religião ela é voltada mais para a aparência do que para a essência, né? Afinal de contas, ela quer o dinheiro dos que frequentam a sua igreja. Então, eles acabam fazendo esse tipo de coisa. Então, promessas, sacrifícios, diz aí de forma objetiva, explícita, esse espírito protetor, que isso não leva a aperfeiçoamento espiritual. Isso apenas não leva ao aperfeiçoamento. Isso, né? isso. Então, por quê? Porque são atitudes exteriores. Esse é o ponto. Então, ele traz a reflexão de que, de um lado, existem os ascetas, que aniquilam qualquer cuidado com o corpo físico, que renegam o corpo físico, negam a vaidade, negam cuidar do corpo, negam os prazeres do corpo, achando que dessa forma eles vão se aproximar de Deus. E isso é muito bom a gente trazer esse tema, porque existem coisas que são naturais, né, do ser humano. São pessoas que confundem simplicidade com humildade, inclusive. E são naturais do corpo, né? Então, por exemplo, a vaidade, você se cuidar. Não estou falando do excesso, do transtorno, não é isso. A pessoa se cuidar, isso é natural. O espírito é que está falando isso, ele chega a usar o termo ascetas, né? Prazer do corpo, por exemplo, com relação ao prazer sexual, né? Parece que tem pessoas no movimento espírita que eu acho que, né, não praticam sexo, acho que não fazem nem cocô, nada disso, porque se colocam assim como anjos, como ascetas, como se isso fosse levar à evolução espiritual. E ele chega, mais tarde nós vamos falar aí, né, dos econômicos do prazer, mas ele condena isso, olha lá, os ascetas sacrificando o corpo, inclusive os prazeres do corpo, isso jamais vai torná-los próximos a Deus. Não é isso o aperfeiçoamento espiritual. E tem também, por outro lado, né, Márcia? Por outro lado, tem os materialistas, que são aqueles que não consideram a alma, eles rebaixam a alma e não se preocupam com os valores do espírito, os valores da vida espiritual, negando completamente a vida espiritual e esses valores. Além desses... Bom, você quer falar dos materialistas? Porque os materialistas é muito comum. Quer dizer, a pessoa ela dá uma de religiosa, né? Vamos lembrar que religião é diferente de espiritualidade. Isso, religiosidade é coisa humana. Espiritualidade é lei espiritual, é divina. E para isso a pessoa não precisa frequentar a igreja, não precisa nem acreditar em Deus. Ela necessita, sim, praticar os valores espirituais. Então a gente tem muitos religiosos materialistas também, né? Esses rebaixam a alma tal, e acaba no dia a dia se preocupando mais com as coisas da terra, né? Em ter, né? Muitos são avarentos até, né? Com as coisas materiais para ter, e se esquece que com isso estão, aliás, a avareza, inclusive, é um crime divino, né? Não está lá, né, nas leis do pecado, etc., aquelas bobagens todas, mas a avareza leva a uma situação de infelicidade e não aproxima ninguém de Deus através disso. Então temos os ascetas, temos os materialistas e, por último, olha como que o Espírito Jorge se refere. Numerosa tribo dos indiferentes. Eu confesso que eu fiquei empolgado quando eu li isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Que são aqueles sem convicção, sem paixão e, segundo o Espírito Jorge, são mornos no amar e econômicos no gozar. Olha são isso! Os isentões. Econômicos no gozar, né? Quer dizer, gozar tem a ver com dopamina. Tudo aquilo que você pratica de uma forma, lógico, né, controlada e tudo mais, que gere prazer, faz parte da sua vida, é cuidar do corpo. Gozar aqui tem o sentido da matéria, né? Da matéria. De aproveitar a matéria. Então, se você vai comer com prazer. Isso. Se você vai se divertir com prazer. Isso. Né? E não é dar uma daquele de santinho. De santinho. Ai, olá, tudo bem? Ah, não, eu não curto essas músicas, eu vivo em oração o tempo todo, meditação, tal, porque eu sou um ser superior. Isso não é natural, gente. Quando acaba o papel higiênico na sua casa,
Como é que você faz? Você pede, por favor, alguém pode me trazer um rolo de papel higiênico? Ou você fala assim, alguém me traz aí, por favor, um rolo de papel higiênico depressa? Entenda, nós estamos no corpo material, somos matéria, temos necessidades materiais. Não dá para ser indiferente. Precisamos viver uma vida de verdade. E aqui estamos no programa Abrindo Gaiola para falar de uma vida onde você vai ter dificuldades, vai ter desafios, como nós temos, e vai enfrentar esses desafios de cabeça erguida. E com prazer, né, Márcia? Com alegria. Com alegria. Olha aí, ó, não seja morno no amar, seja quente no amar, não seja econômico no gozar. Olha, é o espírito protetor aqui do Evangelho que está falando, tá? Não somos nós, vai lá falar com ele. Não seja econômico no gozar, goze, sinta prazer, desfrute da vida material. Pare de ser hipócrita. A hipocrisia está te enganando e você não está se dando conta disso. Seja vivo, seja presente, aproveite essa oportunidade que você está tendo. E aí, então, fica a nossa pergunta, como é que eu posso ser feliz diante disso tudo? O tema hoje é aperfeiçoar corpo e espírito. É possível? Como é que eu posso ser feliz e como é que eu posso cuidar do corpo e do espírito e ainda ser feliz? O Espiritismo vem demonstrar que o corpo e a alma são interdependentes. Então não dá para cuidar só de um ou só de outro. Eu preciso cuidar dos dois porque existe uma dependência mútua, né, Ururaí? Sim, eles são interdependentes. Não adianta você querer sacrificar o corpo, os prazeres do corpo, achando que com isso você irá se elevar. Isso é hipocrisia, isso é coisa de fariseu. Isso não é espiritismo. Aí vem o espírito George e nos diz: pare de castigar o seu corpo pelas escolhas que você fez como pessoa. Isso não faz parte das leis divinas, né? Isso não está na sua programação reencarnatória. O que você deve fazer é o que então, né, Márcia? Se você quer se aperfeiçoar. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento dela. Não atender também às necessidades do corpo é também um crime diante das leis de Deus. Então, para de castigar o corpo, como o Ururaí falou, pelas escolhas que você fez como pessoa. Se você quer se aperfeiçoar, em vez de martirizar o corpo, diminua o seu egoísmo, que tem a ver com o seu espírito. Martirize o seu materialismo, a sua avareza, a sua inveja, né? A sua acumulação. É isso que você deve fazer, né? E olhe à sua volta e faça algo por aqueles que estão à sua volta, diminuindo o seu orgulho e agindo com igualdade perante o outro, fazendo mais pela justiça social e pelo bem comum, que tem a ver exatamente com a caridade que Jesus nos propõe. Aí sim você vai estar se aperfeiçoando e seguindo o que Jesus nos convoca, sede perfeitos como o Pai Celestial. Felicidade!